Olá, queridos, graça e paz. Eu espero que esteja tudo bem com vocês nessa tarde de sábado. Eu aqui vou verificar se nós estamos tendo aqui o áudio direitinho. Eu só fazer a verificação, ver se está sendo transmitido. Alô, estão me ouvindo aí direitinho? Alô, estão me ouvindo aí direitinho? Acho que agora tá dando para ouvir aqui. Eu tive que fazer uns ajustes. Pronto. Então, boa tarde, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez na nossa live de sábado para juntos estudarmos a palavra de Deus. E o nosso tema aos sábados tem sido esse: Além da Cruz, reflexões sobre a vida cristã e a nossa caminhada até o céu. Hoje nós vamos continuar com esse estudo e o nosso tema é um outro tema também importante e relevante, que é o tema sobre os falsos mestres, né? E como eles atrapalham a nossa caminhada cristã. É fato de que hoje no nosso mundo existem muitos falsos mestres, então nós queremos aqui falar um pouco sobre eles. Antes de nós orarmos, eu queria pedir que você compartilhasse, falasse aí nas comunidades da Igreja Batista do Natal e demais locais para que nós então possamos nos reunir, falar sobre esse tema aí muito importante, tá certo? Que diz respeito à nossa vida, à nossa caminhada cristã. Antes de orar e nós iniciarmos o nosso estudo dessa tarde, eu quero dar alguns avisos, né? Primeiro, que a Igreja Batista do Natal está presente nas redes sociais aí, vocês podem verificar a nossa conta no Facebook, no YouTube e no Instagram. Pode se inscrever, pode curtir, tá bom? Vai ser bom para nós termos você conosco, fazendo parte aí da nossa comunidade virtual. E se quiser nos visitar também, as portas estarão abertas. Nós reiniciamos no domingo passado os nossos cultos presenciais. Estávamos até então única e exclusivamente com os nossos cultos virtuais, transmitidos aí pela internet, e nós, desde o domingo passado, nós retomamos os cultos presenciais. Então, eu quero já deixar esse aviso e esse convite também, porque aos domingos, a partir das 16 horas, aqui na Igreja Batista do Natal, Rua Mossoró, número 403, nós temos então os nossos cultos presenciais, que são transmitidos também às mesmas 16 horas pela internet. Então, quem por algum acaso não pode ou não faz, por alguma razão não se sente bem de estar presente em nossos cultos presenciais, então pode também assistir online. O tema que nós temos abordado nesses domingos tem sido Histórias e Lições, as parábolas do Mestre. Tem sido o nosso tema já de alguns domingos, inclusive amanhã nós vamos estar falando sobre a ovelha perdida, a parábola da ovelha perdida, tá bom? Eu então convido você nas nossas redes sociais, então presencialmente, lembrando que para você participar do nosso culto presencial, você tem que estar se enquadrando dentro do decreto do governo estadual. Pessoas acima de 60 anos não podem, pessoas que façam parte de grupo de risco também não podem, crianças pequenas, a gente considera aí abaixo de 12 anos, que é o que o Estatuto da Criança e do Adolescente considera como criança,
Ou então, se você no dia não estiver se sentindo bem, estiver com febre, aí também, infelizmente, você não pode participar por conta da possibilidade de você estar apresentando algum quadro infeccioso aí de coronavírus. Mas fora isso, estamos então nos reunindo desde o dia 16 de agosto, nos reunindo presencialmente, tá bom? Então nós convidamos você para estar conosco aqui. Então nós queremos agora orar e iniciar a reflexão sobre o nosso tema, que é um tema muito importante para a nossa caminhada cristã. O nosso propósito, como nós falamos aqui desde o começo dessa abordagem do além da cruz, né? Quer dizer, o que nos aguarda depois que nós passamos pela porta estreita, o que nos aguarda no caminho estreito. Então são esses assuntos que nós temos falado durante esse tempo. E hoje nós queremos falar de uma grande pedra de tropeço na nossa caminhada cristã, que são os falsos mestres. Então aqui vai uma reflexão e também um alerta para a Igreja do Senhor, os nossos irmãos da Igreja Batista do Natal e alguns outros que talvez possam estar nos assistindo. Então, se você conhece talvez alguém ou alguma igreja, ou algum irmão, algum conhecido seu, que aí tem dado ouvidos a falsos evangelhos e falsos ensinos, eu convido você então a compartilhar essa live com ele. Nós então juntos vamos falar sobre esse assunto dos falsos mestres, tá bom, queridos? Vamos orar. Te agradeço, Pai, por estar aqui nessa tarde. Eu rogo a bênção, a graça do Senhor sobre nós, para que esse desafiante tema e de igual relevância seja abordado aqui de uma maneira clara e objetiva, para o entendimento e compreensão dos nossos irmãos. É o que eu peço ao Senhor e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então, o nosso assunto é além da cruz, o engano dos falsos mestres. Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Pedro, na segunda epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 1. Eu quero que você preste atenção, a gente não vai fazer uma exegese desse texto, né? Nem a gente vai se ater com exclusividade a esse texto, mas é um texto que eu acho um dos mais reveladores acerca da atividade dos falsos mestres na igreja primitiva, na igreja da época dos apóstolos, e que também nos revela sobre essas pessoas. Então eu quero convidar você a ler comigo todo esse capítulo, pelo menos até o versículo 22, né, que é o capítulo todo, tá certo? Esse capítulo é dedicado a falar sobre os falsos mestres. Vamos ler. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras. Não existe heresia construtiva. Todo falso ensino, toda heresia, ela é destruidora. Nada de bom é construído com uma heresia. Nada de bom é construído com um falso ensino, com um falso conhecimento de Deus. Até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. O resultado do que eles fazem é isso. Eles serão destruídos. E não é pela igreja não, é pelo próprio Senhor. E muitos, não são poucos, muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Também, movidos por avareza, farão comércio de vós, como palavras fictícias para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda e a destruição não dorme. Uma ameaça contra aqueles que estão pregando falsos ensinos e heresias. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios, e reduzindo a cinza as cidades de Sodoma e Gomorra. Você perceba que Pedro ele está usando
alguns juízos de Deus que eram realizados no passado, que foi realizado contra os anjos, contra o mundo, a não ser Noé, contra as cidades de Sodoma e Gomorra, em relação àquilo que esses homens, falsos pregadores, palavras bonitas, fazem hoje na igreja. E reduzindo as cinzas, as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Heresia aqui, falso ensino, é equiparado à impiedade. Então a gente não está falando só de um afastamento da verdade ou questão de polêmicas, estamos falando de realmente assuntos ímpios que levam as pessoas à impiedade. E livrou o justo Ló, afligido por procedimento libertino daqueles insubordinados, porque este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. É porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e reservar sob castigo os injustos para o dia do juízo. Especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temam difamar autoridades superiores, ao passo que anjos, embora maiores em força e poder, não proferem contra elas juízo infamante na presença do Senhor. Esses, todavia, como brutos e irracionais, naturalmente feitos para presa e destruição, falando mal daquilo em que são ignorantes, na sua destruição também hão de ser destruídos. Então, olha o alerta sério que Pedro está dando sobre esses irmãos. Ou sobre, a gente não pode nem dizer irmão, sobre essa classe de pessoas que frequentam a igreja. Recebendo injustiça por salário da injustiça que praticam, considerando como prazer a sua luxúria carnal em pleno dia, com as nódoas e deformidades. Eles se regalam nas suas próprias mistificações, enquanto banqueteiam junto convosco, tendo os olhos cheios de adultério e insaciáveis no pecado, engodando almas inconstantes. Quer dizer, a pessoa que é vítima desses falsos profetas são vítimas porque são almas inconstantes, não estão firmadas e fundamentadas na verdade, tendo o coração exercitado na avareza, filhos malditos. Abandonando o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça. Recebeu, porém, castigo da sua transgressão, a saber, um mudo animal de carga, falando com voz humana, refreou a insensatez do profeta. Esses tais são como fontes sem água, como névoas impelidas por temporal. Para eles está reservada a negridão das trevas. Porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro, prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Porquanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. Pois melhor lhes fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes foi dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. Então, quer dizer, esse texto de 2 Pedro é um texto seríssimo, é um alerta muito sério de Pedro para esses irmãos e para as igrejas, então, que caminham, de alguma maneira, unidos com os falsos mestres ou os falsos ensinos, né? Qual é a grande questão para nós iniciarmos aqui falando, então, sobre o engano dos falsos mestres dentro da nossa caminhada cristã? Novamente, eu fico olhando aqui para o lado porque eu tenho meu estudo aqui no computador, então tem que ficar desviando o meu olhar, tá bom? Então, olha só. O perigo da falsidade está justamente na aparência com a verdade, né? É uma grande armadilha a mentira, o engano, o falso ensino, o falso mestre, porque em determinados aspectos, ou a maneira como ele fala, ou o discurso,
ou até a intenção manifesta, pode parecer que aquilo seja algo verdadeiro, pode se assimilar ao genuíno evangelho, pode se assimilar àquele conjunto de doutrinas defendidos pela igreja genuína, pela igreja cristã, mas ele só tem essa aparência. Se nós formos olhar, analisar, prescrutar, voltar os nossos olhos para a Escritura e comparar o que eles ensinam com as Escrituras, nós vamos chegar à conclusão que, na verdade, aquilo tudo passa de grande mentira. Então, é um grande perigo, porque o falso mestre, o falso ensino, a heresia, ela é introduzida na igreja não por fora, mas por dentro. E quando é feito isso, quando é alguém do qual nós atribuímos, alguém a quem nós atribuímos algum respeito, alguma autoridade, é ainda mais difícil, porque nós então acabamos nos deixando levar pelo falso ensino, porque simplesmente ele parece ser alguma coisa viável, alguma coisa positiva, alguma coisa interessante, alguma coisa que produz algum bem. Então, tudo isso, todo esse aspecto de verdade que existe dentro do falso ensino, torna a heresia, a mentira, o falso ensino e o falso mestre algo extremamente pernicioso e perigoso para a igreja. Tá bom? Antigamente, no Velho Testamento, nós tínhamos os chamados falsos profetas. No Novo Testamento, nós ainda os temos. Nós encontramos, algumas vezes, no livro de Atos, nós encontramos referências aos falsos profetas, assim como nós também encontramos referências a falsos apóstolos. Nós encontramos essa referência, mas o termo mais comum que nós encontramos no Novo Testamento é o termo falso mestre, né? Por quê? Existe uma falsificação daquele título que foi mais atribuído a Jesus, mestre, rabi, né? O didáscalos, aquele que é o professor, aquele que ensinava, justamente com essas pessoas que de alguma maneira tentam fraudar aquilo que Jesus ensinava, né? O ministério da falsidade, da mentira, seja na aplicação da própria profecia, como nós encontramos muito no Antigo Testamento, seja então no Novo Testamento, a partir dos falsos pregadores, dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, eles têm todos uma única origem. Se nós olharmos todo esse conhecimento equivocado e falseado acerca da divindade, acerca da vontade expressa de Deus, começou em Gênesis capítulo 3 com o próprio Satanás, quando ele colocou dúvidas acerca do caráter de Deus para Eva, e com base nesse conhecimento equivocado, Eva então desobedeceu a Deus. Então, Satanás, digamos assim, é o pai da mentira, não apenas da mentira na questão da falta da verdade em si, da não correspondência com os fatos, mas é o pai da mentira no fato da mentira teológica, porque a primeira mentira que foi contada para Eva foi uma mentira teológica. Então, Satanás, de fato, é o pai de todo falso mestre, é o pai de todo falso profeta, é o pai de toda mentira. E quando nós falamos, então, sobre o engano dos falsos mestres, nós precisamos diferenciar entre duas classes de pessoas. Primeiro, aquela pessoa que, por alguma razão, ela, ou porque é neófita, nova na fé, ou então porque ela não tem acesso a um conhecimento bíblico mais aprofundado, porque talvez seja uma pessoa iletrada, por algumas razões, essa pessoa tem deficiência do seu conhecimento bíblico. Talvez porque nem o pastor dessa ovelha, ele tem esse conhecimento, e já que ele não tem esse conhecimento, não tem como treinar, capacitar, discipular bem aquela ovelha. Isso é uma situação. É a pessoa que, por um desconhecimento, mas até de maneira, digamos assim, inocente, né, ela acaba propagando, falando ou até mesmo defendendo algum ensino que está equivocado. Isso é uma situação. E outra situação é aquela pessoa que, mesmo tendo o conhecimento, ele faz questão de assumir e propagar uma doutrina, um conhecimento sobre Deus que é falso, que é mentiroso. Então, o falso mestre, naquele
que inadvertidamente, por conta do seu desconhecimento, ele então tem uma compreensão equivocada acerca de alguma coisa. Eu lembro dos discípulos de João Batista no livro de Atos, quando é dito que eles não conheciam o batismo do Espírito, só o batismo das águas, né? O batismo de João. Então, existe essa pessoa que ainda não tem um conhecimento mais desenvolvido acerca da fé, e você consegue até imaginar que, de fato, essa pessoa tem algumas deficiências que precisam ser sanadas. O problema são aquelas pessoas que, pelo conhecimento que têm, pela desenvoltura intelectual que possuem, elas acabam defendendo mentiras, inverdades, heresias, né? Esse é o grande risco, porque com a ovelha genuína, que não tem esse conhecimento, que não detém esse conhecimento da Escritura de uma maneira mais sistemática, de uma maneira um pouco mais aprofundada, essa pessoa, quando senta na escola dominical, quando vai no culto ouvir a palavra, ela aprende. Já o falso mestre, ele se introduz na igreja para desconstruir aquele ensino que é o ensino correto. Então, esse é o grande perigo. Não é aquela pessoa que você senta, conversa, dialoga e ensina, mas aquela pessoa que se recusa a ser ensinada e simplesmente acaba, então, defendendo doutrinas completamente contrárias à Escritura, tá certo? Perceba, né, o 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, como nós lemos, qual é o ambiente do surgimento dos falsos profetas, dos falsos mestres? É a igreja. Falso mestre, ele surge dentro da igreja, ele é criado, é alimentado dentro da religião evangélica, certo? Você tem aí, se nós formos pensar historicamente, o desenvolvimento de muitas seitas, sejam os mormons, sejam os testemunhas de Jeová, os adventistas, né? E tantas outras seitas que surgiram dentro da igreja evangélica. Então, os falsos mestres, a gente, inclusive, por conta disso, tem uma certa dificuldade de identificá-los, porque o espaço de onde eles surgem é o espaço onde nós entramos e abaixamos a guarda do nosso conhecimento. Nós chegamos ali simplesmente para aprender e dizer, olha, eu quero ir para a escola dominical, eu quero ser discipulado, eu quero participar de um culto. Então, quando nós estamos nesse ambiente que nós nos achamos biblicamente seguro, nós acabamos recebendo influência dessas pessoas que são falsos mestres. Então, é daí que vem o risco, é mesmo de dentro da própria igreja, né? E o que é interessante falar, 2 Pedro capítulo 2, versículo 2, é que falso mestre tem muito seguidor. Tem gente que ama, porque a verdade, quando ela é pregada, ela é, assim, altamente confrontadora. Tem gente que não gosta do confronto, tem gente que não gosta de escutar o genuíno evangelho, que não gosta de escutar a palavra. Lembra quando Jesus começa a falar da necessidade da sua morte, ele começa a falar, vocês vão ter que se alimentar do meu corpo, do meu sangue, e aquilo começa a escandalizar a pessoa, as pessoas começam a seguir. Ao invés de Jesus ir para o cantinho prantear, chorar, colocar o joelho no chão para melhorar a sua desenvoltura missionária, o que ele faz? Ele chega para os apóstolos e pergunta, acaso também vós quereis deixar de me seguir? É uma atitude completamente diferente daquela que os falsos profetas, eles têm, porque eles querem atrair seguidores para si mesmo. Então, a linguagem que ele usa e a doutrina, ela é adaptada com esse propósito. Vamos olhar um pouquinho para o Antigo Testamento e ver da onde surgiu então toda essa falsificação que nós chamamos de falsos mestres, né? No Antigo Testamento havia uma designação muito especial, digamos assim, para falar sobre aquelas pessoas que se manifestavam como pessoas de Deus, homens e mulheres de Deus e por aí vai, né? E que de fato não eram. Eram os chamados falsos profetas. A grande questão do falso profeta não era o fato necessariamente deles terem erros teológicos crassos, né? Eles negarem a própria divindade de Deus, eles dizerem que Deus não existia. A grande questão, principalmente, claro, existia também esses erros teológicos dos falsos profetas, mas a grande questão é que eles se pronunciavam como dizendo em nome de Deus e não, de fato, falavam em nome do Senhor. E isso trouxe um enorme prejuízo espiritual,
porque numa época em que a nação estava afastada de Deus, tinha abandonado o caminho de Deus, e Deus estava enviando seus profetas para chamar o povo ao arrependimento, os falsos profetas diziam que tudo aquilo que os verdadeiros profetas diziam era mentira e não deveria ser ouvido. Que quando os profetas do Senhor, enviados por ele, profetizavam guerra, profetizavam disciplina e castigo por conta do pecado, os falsos profetas diziam que não havia nada a temer, porque de fato Deus não estava satisfeito com tudo aquilo. E eles acabaram conduzindo o povo de Israel para um caminho de destruição, causando um dano irreparável à nação de Israel. Então, o que é falso, a falsidade, seja em termos dos profetas do Antigo Testamento, seja nos profetas do Novo Testamento, só causam prejuízo. Não existe, como eu falei, absolutamente nada construtivo dentro de uma heresia, dentro de um ensino falso. Ezequiel, que foi um dos profetas que mais falou contra os falsos profetas, ele diz lá no capítulo 13, versos 1 a 16... A palavra do Senhor vem a mim dizendo: Filho do homem, profetize contra os profetas de Israel. Esse profeta de Israel não entenda como os profetas verdadeiros, são aqueles que se dizem profetas. A esses que profetizam que lhes vem no coração. Veja, eu estou lembrando aqui de igreja, né? A pessoa diz: olha, peraí que Deus está falando na minha mente, Deus está falando no meu coração, né? Então esses que simplesmente profetizam impressões do seu próprio interior, coisas que vêm à cabeça, coisas que sentem o coração. Ele está dizendo: profetiza a esses. Diga que ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas insensatos que seguem o seu próprio espírito. Não falam pelo Espírito de Deus, seguem o seu próprio espírito sem nada terem visto. Os seus profetas, ó Israel, são como chacais entre as ruínas. Vocês não foram consertar as brechas, nem fizeram muralhas para a casa de Israel, para que ela permaneça firme na batalha do dia do Senhor. As visões que eles tiveram são falsas e as adivinhações são mentirosas. Dizem: o Senhor disse, quando o Senhor não os enviou. E ainda esperam que a palavra se cumpra. Quer dizer, o falso profeta, ele sabe que Deus não disse, e mesmo assim eles aguardam como se fosse um jogo de dados, né? Alguma hora, né, Deus tem um mistério na tua vida. Alguma hora, alguma coisa que a gente não consegue explicar acontece, então vai dizer que aquilo de fato era uma profecia. É mais ou menos a mesma atitude. Eles falam não em nome de Deus e esperam que de fato aquilo se cumpra. Não é fato que vocês tiveram visões falsas e anunciaram adivinhações mentirosas quando disseram: o Senhor diz, sendo que eu não disse nada? Portanto, assim diz o Senhor Deus: como vocês anunciam falsidades e têm visões mentirosas, por isso eu estou contra vocês, diz o Senhor Deus. Minha mão será contra os profetas que têm visões falsas e que adivinham mentiras. Não estarão no conselho do meu povo, não serão inscritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. E vocês saberão que eu sou o Senhor Deus, porque andam enganando, sim, enganando o meu povo, dizendo: paz quando não há paz. Quer dizer, eles vão até mesmo contra a lógica, não tem paz. O povo está com os exércitos inimigos às portas. As nações se levantam contra Israel. O que os profetas falam? Está tudo em paz. Não, não está. Até racionalmente, logicamente, não está tudo bem, não. E quando se constrói uma parede sem argamassa, os profetas a cobrem com cal, para esconder, quando na verdade se teria que rebocar. Diga aos que estão aplicando o cal que a parede ruirá, claro. Né? A gente tem um exemplo lá da casa pastoral. A gente tem um muro que não foi revestido com argamassa, ele foi só chapiscado, está mole, porque a água infiltra e destrói o muro. Haverá chuva torrencial, vocês, pedras de granizo, cairão e um vento tempestuoso irromperá. Quando a parede cair, certamente vão perguntar: onde está a cal com que vocês acaiaram? Portanto, assim diz o Senhor Deus: no meu furor mandarei um vento tempestuoso. Na minha ira haverá chuva torrencial e na minha indignação pedras de granizo para destruir.
propositalmente, aquelas profecias seriam destruídas. Derrubarei a parede que vocês cobriram com cal, vou arrasá-la para que apareçam seus alicerces. Quando a parede cair, vocês serão destruídos no meio dela e saberão que eu sou o Senhor. Assim cumprirei o meu furor contra a parede e contra os que a cobriram com cal. Ele está falando aqui de Israel e dos falsos profetas. E direi a vocês, já não existe parede, como também não existe aqueles que a cobriram com cal, os profetas de Israel, que profetizaram a respeito de Jerusalém, e para ela tem visões de paz, quando não há paz, diz o Senhor. Quer dizer, você veja como é sério você falar, dizer, se pronunciar em nome de Deus, sendo que Deus não disse nada. Você coloca em risco a sua vida e a vida dos outros. Não há paz, e os profetas falaram a paz. A gente vê essa profusão, principalmente nos meios pentecostais, sobre muitos profetas, a pessoa valoriza muito isso de profecia. Eu, assim, sou uma pessoa, em relação a esse tipo de profecia, extremamente cético. Esse negócio de, eis que eu te digo, o Senhor entrar no corpo da pessoa e a pessoa perder os sentidos, e Deus falar pela boca daquela pessoa, isso causa destruição. Israel, ele foi destruído em parte por causa dos falsos profetas. Jeremias 14, 15. E o Senhor respondeu, esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procede do seu íntimo. Novamente, aquilo é o meu sentimento, é o que eu sinto. São as minhas, né? Aquilo que vem à minha mente. Eu acho que Deus está me falando isso. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas que, profetizando em meu nome, sem quem os tenha mandado, dizem que não haverá guerra nem fome nesta terra. Esses profetas serão consumidos pela guerra e pela fome. Olha o alerta sério do profeta Jeremias. Queridos, no Antigo Testamento, os falsos profetas, eles sempre foram duramente advertidos. Infelizmente, a igreja evangélica hoje, os falsos profetas, eles são adulados e adorados como celebridades. Não se cobra deles as mentiras que eles falam. Jeremias 5, 30 e 31. Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que o meu povo deseja. Olha só. Porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? Olha, ele fala de três classes aqui. Primeiro, os profetas, eles profetizam falsamente. Mas, de alguma maneira, os sacerdotes que dominam, que têm um poder espiritual sobre o povo, eles se aproveitam disso e juntos eles acabam dominando o povo. E o povo o quê? Ele compactua, porque eles falam aquilo que o povo quer. É a irremediável receita da tragédia de uma igreja. Profetas que não falam a verdade, sacerdotes que aceitam a mentira e um povo que aceita tudo aquilo que se faz. Que não diz, não, eu quero ouvir a palavra de Deus. Eu quero ouvir, eu quero aprender a Bíblia, eu não quero mais negócio de autoajuda aqui não. Não quero mais pastor coach. Eu quero aprender a palavra de Deus. É a receita da tragédia. Lamentações 2,14 diz assim, as visões que os seus profetas lhe anunciaram eram falsas e enganosas. Eles não expuseram a maldade do que você fazia. Olha só, meu Deus, né? A acusação que Deus faz agora. Agora, o livro de Lamentações ele foi escrito pelo profeta Jeremias quando Jerusalém estava sendo destruída. E ele diz assim, as visões que os seus profetas lhe anunciaram, falando para o povo, eram falsas e enganosas. Eles não expuseram a maldade do que você fazia. Falso profeta fala de tudo, menos da maldade das pessoas. Para restaurarem a sua sorte, mas anunciaram visões falsas que a levaram ao cativeiro. Gente, isso é sério. A Bíblia fala que Deus ele não tem por inocente aquele que toma o seu nome em vão. Outros textos aí, Jeremias 27, 14 e 15, Jeremias 29, 8 e 9, Sofonias capítulo 3, versículo 4, Ezequias 12, 21 a 25, Ezequias 21, 29 e muitos outros textos do Antigo Testamento condenam os falsos
profetas. E no Novo Testamento? No Novo Testamento nós temos aqui então o surgimento dos chamados, falsos mestres, que são os falsos profetas do Novo Testamento. Como eu falei, no Novo Testamento nós temos falso profeta, temos falso apóstolo, temos falso irmão, Nós temos todas essas figuras aí que falseiam a verdade, E todos eles se caracterizam por alguma coisa assim essencial, que são o quê? Doutrinas que não são bíblicas. Eles defendem certas posições doutrinárias, bíblicas, teológicas, que nada tem de fato bíblica. O que eles ensinam não está de acordo com a verdade do Evangelho. E isso é algo tão sério que no Novo Testamento nós temos capítulos inteiros, como eu li 2 Pedro, capítulo 2 aqui para vocês, e livros que praticamente foram escritos como Gálatas e 2 João, para combater os falsos mestres. Então, sempre trouxeram um prejuízo à igreja desde quando a igreja se tornou igreja. Então, elas sempre trouxeram prejuízo. O falso profeta nunca produziu nada de bom, nada construtivo. Nós nos unirmos com a mentira nunca trouxe nada de legal para a igreja, nunca trouxe nenhum tipo de incentivo, nada. Mentira, ela tem um pai, que é o diabo. Jesus, em Mateus capítulo 24, 11, ele já tinha alertado sobre o surgimento dos falsos profetas. Diz assim: muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. A mesma coisa em Marcos 13, 22, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, vai surgir, e como estão surgindo. E esses falsos cristos, esses falsos profetas, falsos mestres, eles têm um grande poder de recriar parte de sinais e prodígios que o próprio Senhor Jesus fazia, para de alguma maneira dar um selo de genuíno para aquilo que eles ensinam, para sua mentira. Então, o milagre ele vem para testificar a mentira. O sinal ele vem para testificar o engano. E nem todo milagre é de Deus, nem todo sinal é de Deus, nem toda a ação, a operação de coisas sobrenaturais necessariamente é de Deus, não. Pode ter como propósito enganar, até se fosse possível, os próprios eleitos. Os apóstolos também chamaram a atenção para o período dos falsos mestres. 2 Coríntios 11, 13 e 14. Porque esses tais são falsos apóstolos. Olha só a grande titularização dessa classe de indivíduo. Porque esses tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, disfarçando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. Então, você tem uma pessoa que prega o ensino e ele entra na igreja como pastor. E ele fica pregando as suas heresias, as suas mentiras lá, e ninguém incomoda, porque ele simplesmente, alguma vez na vida, ele recebeu o título de pastor e ele não pode ser questionado em relação ao seu título. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá falsos mestres entre vocês. Eles introduzirão heresias destruidoras, chegando a renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Então, o próprio Pedro, a gente leu esse capítulo aqui de 2 Pedro, Gálatas 2,4, e isto surgiu por causa dos falsos irmãos que se haviam infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. Aqui Paulo está falando a Gálatas sobre os... deu um branco agora. Sobre os judaizantes, aqueles que diziam que os crentes deveriam se submeter à lei cerimonial, à lei de Moisés. Eles se infiltraram na igreja. 1 João 4, 1 a 4, amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído do mundo afora. Filhinhos, vocês são de Deus e venceram os falsos profetas. A gente não venceu só o mundo, não.
nem o diabo. A gente venceu também os falsos profetas, porque aqueles que estão em vocês é maior do que aqueles que estão no mundo. Nós sempre que lemos esse texto, e tem até uma música, né? Maior é o que está em nós do que o que está... Mas esse texto sobre maior é o que está em nós, ele diz respeito à nossa vitória sobre o falso profeta, né? Então nós somos vencedores porque nós conseguimos vencer os falsos profetas, tá bom? Isso é tudo o que o Antigo e o Novo Testamento ensinam sobre o tema? Não, tem muito mais coisa. Mas o que eu particularmente acredito, eu quero entrar aqui em alguns pontos que eu acho também interessantes, é que nós atualmente vivemos tempos propícios para os falsos mestres, né? Eu vinha fazendo essa reflexão e uma coisa que me veio muito forte à cabeça é justamente o seguinte. Eu vou dar um exemplo, eu acho isso um exemplo assim bem real e bem odierno, né? Nós hoje temos a influência muito forte da política. E eu conheço muitas pessoas, e é muito comum que as pessoas influenciadas politicamente, elas aliem o discurso bíblico, o seu conhecimento bíblico, à sua atividade política ou às suas convicções políticas. Na verdade, o que acontece é o seguinte: você tem uma convicção política, você tem uma convicção social, você tem uma convicção da sua formação profissional, e essa convicção, eu estou me referindo assim de maneira mais enfática à política, porque acontece muito hoje. Essa convicção política, ela influencia tanto a sua leitura bíblica quanto o seu conhecimento bíblico. O quanto, na verdade, deveria ser um movimento contrário. A sua leitura bíblica, o seu conhecimento bíblico é que deveria orientar a sua atividade, o seu conhecimento político. Então, nós hoje estamos fazendo, eu digo, eu não faço isso, mas está se fazendo esse movimento. Você tem as suas convicções e você, com base nessas convicções, você molda, você reinterpreta a Escritura. E eu não estou dizendo só vereador, deputado, estou dizendo pastor, eu estou dizendo líder de igreja. A gente molda o nosso conhecimento bíblico fundamentado nas nossas posições políticas. Então, nós nos tornamos favoráveis a coisas que a Bíblia é completamente desfavorável, não é? Enquanto o movimento era para ser exatamente o contrário, era para nós, com base no nosso conhecimento da Escritura, fundamentados na palavra de Deus, nós moldarmos as nossas convicções políticas e a nossa atividade política de acordo e segundo aquilo que diz a Escritura. Então, isso é muito perigoso, isso é fruto daquilo que em alemão se fala do Zeitgeist, né? A alma desse tempo, né? Esse ânimos que envolve a época que nós vivemos, né? O espírito do nosso tempo, Zeitgeist, como se falava. Então, nós hoje percebemos esse fluxo de pessoas que olham para a política, que têm determinadas posições políticas e fazem uma releitura, uma interpretação da Bíblia com base nisso, enquanto era para ser o contrário. A Bíblia era para ser, deve ser, o fundamento do nosso pensamento político e da nossa atividade política, certo? Mas vamos então aqui. Por que eu considero esse tempo propício para os falsos mestres, né? Nós vivemos hoje, século 21, ano 2020, e eu particularmente acredito que nós hoje vivemos um tempo muito propício para o desenvolvimento da mentira. Talvez aquilo que Jesus falava, né, de que no tempo vindouro, no final dos tempos, as coisas se tornariam desse jeito, e realmente hoje o tempo é muito propício para o desenvolvimento do falso ensino. De que maneira? Primeiro, nós hoje vivemos uma espiritualidade puramente subjetiva e pragmática, né? A nossa fé deixou de ser bíblica, a nossa fé deixou de ser o experimentar a aplicação da palavra à nossa vida. A nossa fé, ela é subjetiva porque tem como base o nosso sentimento e a nossa disposição interior de considerar alguns textos como palavra de Deus e outros não. Então, em determinado momento, algum versículo desse, ele faz sentido para mim.
e naquele momento é a palavra de Deus. Nos demais momentos, a palavra Bíblia não significa nada. O que é isso? Uma subjetivação da nossa fé. Obviamente, a fé ela tem um conteúdo subjetivo, porque a subjetividade me diferencia do outro, é o que dá a minha individualidade, o que diz que eu não sou fulano, eu sou Anderson. Mas se eu digo que a fé ela é puramente subjetiva, que ela não tem aí um conteúdo doutrinário que deva ser aceito indistintamente por todos os crentes, eu estou dizendo o seguinte, que quem vai determinar que a Bíblia é ou não a palavra de Deus é a minha disposição interior. Nós buscamos, hoje você abre a Bíblia para buscar resposta para questões seculares e não transcendentais. Então, para você resolver problemas no seu trabalho, para você ser um empreendedor de sucesso, para você vencer determinados vícios, para você saber lidar melhor com o tempo, para você ser um pai de sucesso. Quer dizer, e nada disso é errado. Eu não estou dizendo que você ser um bom empreendedor, que você ser um pai bom, isso não é errado. A grande questão é que esses não são os únicos assuntos da Bíblia, e até quando ela aborda assuntos sobre ser bom pai, sobre ser bom funcionário, sobre ser bom cidadão, ela faz isso no aspecto transcendente. Então, nós estamos tratando a Bíblia como simplesmente um mero compêndio de como desenvolver uma vida boa no aspecto secular. E hoje nos voltamos de maneira muito pouca ao aspecto transcendente da Escritura. Como adorar a Deus, como ser uma pessoa mais santa, como aprender a viver na eternidade, como melhorar a nossa expectativa com relação à volta do Senhor. Então, tudo isso vem da onde? Dessa nossa tendência à subjetividade e o pragmatismo. Porque, como eu falei, nós usamos a Bíblia para aplicar a determinados aspectos e necessidades da nossa existência. No mais, a gente desqualifica e não considera como importante. Então, existe nesse aspecto um momento em que a Bíblia se torna para mim a palavra de Deus, não toda ela, mas aquela parte que é aplicável à minha realidade específica, né? Então, essa espiritualidade puramente subjetiva de uma pessoa que não entende a Escritura como acima de qualquer coisa, a palavra de Deus em todo o tempo, aquela que não há de passar, então essas pessoas acabam então sendo um prato cheio para o desenvolvimento dos falsos mestres, porque nós não dispomos mais da Bíblia como fundamento da nossa fé e da nossa prática. Você vai nos cultos, os pastores fazem um verdadeiro show, falam sobre vários assuntos, né? Às vezes de maneira desconexa, fazem todo um teatro, toda uma apresentação teatral, às vezes histriônica, faz tudo aquilo. Mas a Bíblia mesmo não é o fundamento da espiritualidade da igreja, de conduzir as pessoas para Deus. Isso é complicado. Segundo, o desprezo pelo estudo sistemático da Escritura. Nós vivemos um tempo em que nós não valorizamos o estudo sistemático da Escritura. Acreditamos que o estudo profundo da Bíblia, vou aprender doutrina, vou para o seminário, eu vou aprender teologia sistemática, vou comprar um comentário para ler determinado livro. Nós acreditamos hoje que isso é para algumas pessoas apenas, para o erudito, para o pastor, para o missionário, para o seminarista. Então, para algumas pessoas, nós então aceitamos que se gaste tempo e dinheiro com o estudo da Bíblia. Mas para a maioria das pessoas, não. As pessoas não veem mais necessidade de gastar tempo e dinheiro com o estudo da palavra, né? Inclusive, quando você vai a determinadas igrejas, a pregação ela se assemelha a algo como entretenimento ou então palestra de autoajuda. Não tem aprofundamento bíblico, não tem uma abordagem aprofundadamente bíblica, doutrinária. Você não percebe que o pastor estudou, que ele leu, que ele pesquisou, que ele se debruçou sobre a palavra do Senhor, que ele orou. O que ele quer? Ele quer entreter, ele quer manter as pessoas satisfeitas com aquele show dominical, ou então fazendo uma palestra de autoajuda, como nós hoje encontramos aí, naquilo que se chama a teologia do coach, né? E no fim, o que acontece? Nós desconectamos o conhecimento da prática. Uma coisa
é você conhecer a Bíblia, outra coisa é você conseguir aplicá-la à sua própria vida. Também, terceiro, a falta de clareza doutrinária dos líderes das igrejas. Isso daqui eu já falei, está começando a chover aqui, não sei se o áudio vai ficar ruim para você. Mas a falta de clareza doutrinária dos líderes espirituais da igreja hoje, né? Em tempo em que as pessoas estão procurando maneiras de fazer a sua igreja crescer, que os pastores estão preocupados que as suas igrejas cresçam, não é fazer missões apenas, não é evangelizar, mas sim aumentar o seu, digamos assim, status perante os companheiros de ministério, com relação ao tamanho do seu templo, a quantidade dos seus membros. Em tempo em que isso é importante, se você se posiciona de maneira forte em determinados aspectos da fé, você acaba afastando as pessoas. Então, você tem um pastor que às vezes prega, mas ele evita aqueles temas que são importantes, relevantes até pelo mundo que a gente vive, simplesmente para não causar polêmica e não afastar as pessoas, não ferir o sentimento, a sensibilidade das pessoas, porque as pessoas são muito sensíveis hoje em dia, qualquer coisa elas querem sair da igreja, enfim, o mercado evangélico de igreja está tão aquecido, são tantas igrejas, então o pastor, não, vamos pregar, vamos falar aqui contra isso e contra aquilo, vamos expor a questão, por exemplo, do aborto, ou então do homossexualismo, da homossexualidade, ele fala isso, então aquela família que tem um filho que é homossexual vai se sentir ofendida, porque aquele pastor tem a mente fechada. O que a família faz? Sai da igreja. Então, propositalmente se evita esses temas, digamos assim, mais polêmicos, mas que são necessários pelos tempos que nós vivemos, justamente para evitar com que se esvazie o número de assistência no culto, né? E acabamos então, os pastores acabam falando o que todo mundo crê, aquilo que eu chamo de frágil concordância, aquilo que é a base, Jesus é Deus, Ele morreu por nós, e outros temas relevantes e sérios em que nós não percebemos uma certa concordância, nós não falamos simplesmente para evitar um determinado conflito, a necessidade de se expor, de falar naquilo que você acredita. Por exemplo, sobre segundo casamento, falar sobre adultério, falar sobre adoção de crianças por pessoas solteiras. Então a gente não trata, falar sobre ministério pastoral feminino. Então as pessoas não se manifestam sobre submissão feminina. Os pastores não se manifestam porque não é interessante para eles, né, se posicionarem. Então isso, quando existe fraqueza doutrinária na igreja, o campo é fértil para o falso mestre. Nós criamos unidade evitando os detalhes ou temas mais delicados. Nós não vamos entrar em situações complicadas, não. Não vamos mexer com quem está quieto. Por mais que seja, uma pessoa que cometa um pecado crasso, vamos deixar isso quieto, não vamos mexer com isso, porque a família é da igreja, a família é dizimista, então não vamos nos posicionar. Então, a falta de clareza doutrinária dos líderes hoje, pastores, produz um ambiente muito propício ao desenvolvimento dos falsos mestres. Eu tenho um pastor amigo meu, e entrando naquela seara do calvinismo, arminianismo, eu perguntei para ele qual era a posição dele. E ele disse, não, eu não tenho posição nenhuma sobre isso. E eu disse, então faça o seguinte, fale 5 minutos do evangelho para mim e você vai ver se você é calvinista ou arminiano. Não tenho problema com quem é arminiano, nem com quem é calvinista. Eu tenho um problema com aquela pessoa que não se posiciona por medo, ou simplesmente por covardia, ou porque não acha interessante. Não tem problema nenhum de você se identificar com duas das únicas correntes teológicas que tem sobre esse tema. Não tem uma terceira, não tem um meio termo. Então você tem que se posicionar. E o pastor, parece que ele tem mais medo de perder um dizimista do que perder uma batalha teológica, um discurso teológico com alguém. Então, a falta de clareza doutrinária dos líderes
permite então que esse ambiente ele se torne propício ao desenvolvimento dos falsos mestres. Outro, a tolerância com o erro, né? Uma outra característica do nosso tempo também, que faz com que o nosso tempo se torne propício para o desenvolvimento dos falsos mestres, é a tolerância com o erro, porque nós vivemos um tempo que a gente chama de tempo relativista. Aquela história de cada um tem a sua verdade. E se cada um tem a sua verdade, nós precisamos aprender a lidar com a diferença. Claro, isso nós temos que aprender a lidar com a diferença, mas nós temos que ser tolerantes com todas as pessoas. Temos que ser tolerantes. Então, nós acabamos tolerando e comungando com os falsos mestres. Nós acabamos tolerando e comungando de maneira direta e indireta, eu vou falar isso daqui a pouco, de maneira direta e indireta com pessoas que defendem posições teológicas completamente contrárias às Escrituras. Não é? Sempre que você está postando aí no YouTube ou no Facebook uma postagem de algum pastor ou cantor adventista, você está sendo relativista e está sendo bem tolerante. Tá certo? Então, olha só, nós toleramos e comungamos com falsos mestres porque nós nos tornamos tolerantes a todo tipo de erro. Nós aceitamos músicas boas no sentido melódico, mesmo com uma teologia péssima, né? Por conta da tolerância ao erro, da nossa incapacidade, da nossa coragem profética de denunciar e repudiar o erro. Então, nós amamos algumas músicas que são horríveis. Aí não é licença poética, é licença herética. A pessoa não usou uma licença poética, usou licença herética para falar um bocado de bobagem, um bocado de besteira, mas como a música é daquele grupo, daquele pessoal moderninho, que se veste bem, que fala bem, que toca bem, que a igreja é cheia, a gente engole aquilo mesmo sendo uma música muito ruim, com uma teologia errada, com uma teologia completamente equivocada. Certo? Tem muitos aí, viu? Dentro de igreja batista também tem, Assembleia de Deus, em presbiteriana, em todo lugar tem gente ruim. Tá certo? E por que nós aceitamos tudo isso? Tolerância. A gente acha besteira, não. Besteira. És Deus de perto e não de longe. Isso é besteira. Por mais que na Bíblia esteja dizendo claramente que Deus é Deus de perto e também de longe, né? Mas não, é besteira. Licença herética. Então, olha só. É o que? Tolerância. Nós toleramos as pessoas dentro do culto que pensam de uma maneira completamente equivocada, antibíblica, né? Sobre vários assuntos. Pessoas que têm posicionamentos pessoais sobre determinados temas completamente contrários à Escritura. E a gente vai aguentando e tolerando tudo isso. É fruto do nosso tempo. E a tendência é piorar. Outra aqui, muita informação e pouco cuidado em julgá-las, né? Hoje nós temos aí um excesso de informação por intermédio das redes sociais. Você recebe informação, é uma overdose de informação. De todo lado, o tempo todo você está recebendo informação, né? E as redes sociais são, na verdade, as maiores propagadoras dos falsos mestres. Esse é uma desvantagem muito grande da nossa época, porque os falsos mestres eles têm também uma grande capacidade, assim como alguns evangélicos têm, de compartilhar de maneira muito sedutora os seus falsos ensinos. Dia desse eu estava acessando o Facebook e recebi uma daquelas propagandas dizendo: olha, você é Deus, você não sei o que, assim, não conheço aquela seita também. Não fiquei interessado em conhecer, a única coisa que eu fiz foi pedir para bloquear toda a propaganda daquela instituição que eu não lembro qual era. Mas existe hoje uma desvantagem muito grande, muita informação e nós temos pouco cuidado em julgá-las. Queridos, o que eu recebo de irmãos sinceros, não estou dizendo de gente com uma fé, eu estou dizendo de crente sincero. O que eu recebo no meu Facebook, que é, na verdade, a única mídia que hoje a única rede social que eu uso é o Facebook.
O que eu recebo de publicação de crente, assim, de bobagem, de heresia, de mentira, de doutrina errada em todos os sentidos, é assim uma coisa absurda, né? Porque nós somos expostos a todo tipo de informação e a gente vai falar daqui a pouco sobre as estratégias dos falsos mestres. Vocês vão perceber isso de maneira mais real. Agora, preste atenção, se você recebe uma heresia, um falso ensino, e você compartilha, você está sendo conivente e cúmplice daquele falso mestre. Isso é um alerta para você também. Então, a gente tem que ter todo cuidado quando recebe alguma informação. Não é só fake news, não. É fake teologia. Teologia fake, doutrina fake, né? Quando a gente recebe aquilo, a gente saber se de fato aquilo é verdade. Segundo ao sexto, o poder de influenciar. Os falsos mestres, eles podem também dominar muito bem as técnicas de comunicação. E o evangelho que eles apresentam é um evangelho mais fácil, mais comercial e mais atrativo do que o evangelho genuíno. Então, atrai mais, porque de Jesus você é o centro. Então, esse tipo de discurso bonito, né? Embelezado, esteticamente correspondente com a modernidade, com a pós-modernidade, com um linguajar jovem, ele atrai os incautos, não os eleitos, ele atrai os incautos para a mentira e faz isso de uma forma muito atrativa. Dominam as técnicas de comunicação e de marketing, né? De psicologia e acabam então influenciando as pessoas, tá certo? E por fim, esses falsos mestres hoje, eles têm uma desenvoltura muito grande porque o que eles pensam e o que eles fazem está de acordo com o nosso mundo, não é? Está de acordo com o mundo. As pessoas amam, as pessoas gostam porque são mundanas. Quem gosta de doutrina errada, quem gosta de falso mestre, é gente mundana, é gente secularizada, não é gente que tem amor e paixão por Jesus. Os sinceros, os que amam a Deus de fato, vão procurar conhecer a verdade e hão de sair de onde estão, se de fato forem sinceros. Mas 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 a 4, diz que todas essas pessoas, né, elas são enganadas porque desejam ser enganadas. Porque é como elas tiverem coceira no ouvido, querendo o engano. Então, elas procuram esse tipo de evangelho. E há sempre audiência para mentira. Tá bom? Então, falar um pouco sobre as características dos falsos mestres, como eles agem, qual é o modus operandi do falso mestre. Olha só, essas características eu coloquei aqui com base em 1 Timóteo capítulo 6, com base em 2 Pedro capítulo 2 e com base no com base na epístola de Judas, né, que só tem um capítulo. Lá, então, eles vão nos estar ensinando sobre os falsos mestres. Quais são as intenções dos falsos mestres? A gente vê 3 intenções nesses textos. Primeiro, é obter lucro. Falso mestre gosta de dinheiro. Eles querem fazer dinheiro com as pessoas. Eles querem ter lucro financeiro. 1 Timóteo capítulo 6, olha só aqui. 1 Timóteo capítulo 6. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com essas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o seu ensino, e com o ensino segundo a piedade, é enfatuado, é orgulhoso, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras de que nasce inveja, provocação, difamação, suspeitas malignas, altercações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Então, o que esses homens querem? Dinheiro. Por isso que virou apóstolo, por isso que virou pai posto, né? Por isso que virou semideus, é porque quer dinheiro. O desejo do falso mestre é obter lucro com tudo isso. É obter lucro, prestígio, adoração,
admiração. 2 Pedro capítulo 2, falando sobre a intenção dos falsos mestres, 2 Pedro capítulo 2, versículo 2, a mesma coisa vai falar Judas 4, vamos lá. 2 Pedro 2, versículo 2. E muitos seguirão as suas práticas libertinas e por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Então perceba que a intenção também do falso mestre é trazer abuso à igreja, né? Abusa as pessoas no sentido mental, no sentido espiritual, no sentido econômico, tiram dessas pessoas o que elas têm, enganam, iludem. Outro propósito também, outra intenção do falso mestre é causar divisão. Judas capítulo 1, 18 a 21. Ele quer dividir, quer enfraquecer a igreja. Ele quer dividir as pessoas, ele quer algumas almas para si. Então a intenção é obter lucro, eles gostam de dinheiro, eles abusam as pessoas, usurpam da confiança dessas pessoas, da maneira com que as pessoas ouvem o seu ensino, e também eles querem, de fato, dividir a igreja, né? Eu conheço igrejas, inclusive a igreja que eu pastoreei, se dividiu pelo comportamento de liderança, inclusive em alguns momentos comportamento mal intencionado por conta de doutrinas erradas. A gente tem aqui um exemplo muito forte no G12, entre várias igrejas, inclusive os batistas, sobre a divisão que os falsos ensinos do G12 trouxeram. Foi um prejuízo enorme para várias igrejas no Brasil e no nosso estado também. O G12, o M12, todo o prejuízo que eles deram, não, prejuízo espiritual para a igreja por conta das doutrinas erradas que eles defendiam. Então, as intenções do falso profeta, do falso mestre, não são boas. Nenhum falso mestre é bem intencionado. Ele engana você está sendo iludido. Não, mas ele é tão bonzinho, ele é uma pessoa que parece ser tão humilde, ele fala tão direitinho, é uma pessoa... Não, ele é mal intencionado, ele quer dinheiro, ele vai abusar de você e vai dividir a sua igreja. É isso que ele quer. Qual o caráter do falso mestre? Nós temos alguns aqui descritos nesses textos que eu falei para vocês. Primeiro, eles são pessoas imorais. Não tem a menor moralidade. Tem várias maneiras nesses textos que eu falei para você para se referir. Adúlteros, licenciosos, quer dizer, são pessoas que são voltadas para tudo aquilo que nós moralmente condenamos. Então, a Bíblia usa a expressão os libertinos, né? São aquelas pessoas que são completamente alheias aos princípios e padrões morais que nós defendemos segundo a Escritura Sagrada. São amantes do dinheiro, são idólatras do dinheiro, eles gostam de dinheiro, são orgulhosos, são pessoas orgulhosas, e gostam de difamar e causar polêmicas inúteis. São pessoas que difamam para enfraquecer quem fala a verdade, né? Qual é a atitude, por exemplo, dos falsos apóstolos quando chegavam nas igrejas em que Paulo mandava suas epístolas, então fazia sua visita? Eles difamavam a pessoa de Paulo. Então, eles são difamadores, eles falam mal daqueles que eles discordam e gostam de causar polêmicas, coisas que simplesmente não vão trazer absolutamente nenhuma construção. E outra característica do caráter deles também é a mente pervertida, tem perversão na mente. Coisas muito pérfidas e ruins na mente, no caráter de um falso mestre. Qual o procedimento deles? Primeiro, procedimento. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1, é a dissimulação. Um falso mestre, ele nunca vai entrar na igreja de maneira clara, defendendo posições bíblicas contrárias ao que nós entendemos como sã doutrina. Eles sempre vão entrar de maneira dissimulada, vão introduzir secretamente. A expressão utilizada nesse texto, no capítulo 2 de 2 Pedro, no versículo 1, né, sobre dissimular, quer dizer contrabandear, camuflar.
eles vão entregar para você alguma coisa, ocultando realmente aquilo que tem ali dentro. Como eles vão fazer isso? Eles vão fazer isso ocultando a mentira dentro da verdade. Eles vão empacotar a mentira com a verdade. Eles são muito espertos. Eles vão negociar com a vida dos outros. Ele fala, eles veem vocês como uma maneira de obter lucro. Teve uma vez que eu fui para um congresso, há muitos anos atrás, e eu conversando com um pastor que eu tinha conhecido nesse congresso, e ele disse a mim, pastor, eu estou sem saber o que fazer, porque eu tinha uma igreja, eu era pastor de uma igreja, ele disse o lugar, eu nem lembro não, faz tantos anos isso, e quando eu cheguei, semana passada na igreja, antes de vir para cá, eu cheguei, o líder da denominação tinha vendido a igreja com a porta fechada, e foi a primeira vez que eu ouvi essa expressão, vender a igreja com a porta fechada. O que ele queria dizer? Ele vendeu a igreja com os membros da igreja, né? Negociam com a vida das pessoas, querem explorar. Eu como pastor assim, a gente sabe de cada coisa, né, de como as pessoas são exploradas, gostam. Quem é explorado, quem vai num culto, que eu não vou dizer a igreja aqui, em que o pastor abria o seu paletó e as pessoas colocavam o dinheiro dentro do paletó para ele, pessoa que faz isso merece ser enganada. Está no lugar certo. Merece ser explorada. Porque a verdade está aqui. Isso dentro de igreja evangélica, a verdade está aqui. Diga assim, pastor, eu não concordo com isso, eu vou sair da igreja. Não, mas se você sair, você é maldito para todo lugar que você for. Acabou de provar que é um falso mestre miserável. Esses falsos mestres, eles são dissimulados. Eles nunca vão falar abertamente as mentiras que eles defendem. Eles nunca vão dizer no púlpito, gente, eu queria dizer aqui para vocês que eu gosto de dinheiro. Nunca vão falar isso. Sempre vão se passar como pessoas humildes, como pessoas carentes, como pessoas, né? Sempre vai ser assim, porque são dissimulados, são falsos, assim como falsos são os ensinos que eles propagam. Eles negociam, eles olham para as pessoas como se fossem bolinhas, né, montinhos de dinheiro circulando pela igreja. Como eu posso tirar mais dinheiro dessas pessoas? E eles também manipulam, segundo Pedro capítulo 2, versículo 3. Deixa eu ler aqui. Já está aberto? Também movidos por avareza farão comércio de vós com palavras fictícias. Para ele o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Eles farão comércio com palavras fictícias, né? Eles vão usar todo um linguajar. Essa expressão palavra fictícia, ela vem de um termo grego plastos, de onde vem a nossa palavra grega plástico. Quer dizer, eles vão moldar a palavra para enganar, iludir, para manipular, para você ter medo de sair da igreja, com medo de ser amaldiçoado. Eu ouvi tanto isso, gente com medo de sair de igreja, do apóstolo fulano, porque o apóstolo tinha lançado maldição. Aí a pessoa fica, eu digo, fique lá porque você merece ser enganado. Sentei, mostrei, li a Bíblia para a pessoa e a pessoa optou pelo caminho da falsidade. Fique porque merece a mentira. Gosta de ser manipulado. Esse é o procedimento deles. São dissimulados, usam as pessoas para explorá-las financeiramente e são manipuladores. Sabem usar o medo, sabem usar as bênçãos de Deus, não é? Esses joguinhos de celular que você joga, já percebeu que eles têm um método de fazer com que você sempre fique jogando? Aqueles escalões, aquelas coisas que você vai melhorando. Eu vou melhorando isso, eu vou melhorando aquilo, vai começar uma nova etapa. Isso é o que? Para você jamais, você se viciar, você jamais sair daquilo. Se prender. A mesma coisa os pastores estão fazendo. É campanha, é círculo, é não sei o quê, não saia não, senão a bênção não chega. E tudo isso é uma maneira de manipular. Ao invés de você ensinar a verdade,
para a liberdade libertar a sua mente, o seu coração para servir a Deus, eles usam a própria Bíblia para manipular as pessoas. Seu ensino. Qual é a característica do ensino dos falsos mestres? Primeiro, a gente identifica o falso mestre, o falso mestre pelo que eles dizem. São palavras moldadas para enganar, 2 Pedro capítulo 2, versículo 3. São palavras moldadas e utilizadas para enganar, iludir as pessoas. Não falam a verdade, não são diretos. Sempre enganando, sempre iludindo, sempre protelando. Sempre tentando ser aquela pessoa apaziguadora até quando algo precisa ser rompido em relação ao pecado. Eles também, no ensino, misturam a mentira com a verdade. Eles nunca vão apresentar, olha, Jesus não é Deus. Porque se ele fizer isso, eles vão mandar o pastor ir, ou o falso mestre ir para o testemunho de Jeová. Vocês são deuses! Aí vão mandar você para o mormonismo. Nós precisamos obedecer à lei de Moisés. Vá para o adventismo. Quer dizer, eles sempre vão ocultar a verdade, e embaixo da verdade vai estar lá a mentira. É como o cavalo de Troia, essa figura mítica do cavalo de Troia, um grande presente que foi dado, na verdade, era uma maneira de invadir a cidade. Certo? Então eles misturam a mentira com a verdade. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Uma vez eu pregando, eu usei essa ilustração. Você gosta de leite? Gosta. Seu filho gosta de leite? Crianças normalmente tomam leite, Aí você faz o seguinte, você pega uma gota de veneno, pinga dentro do leite e dá para o seu filho tomar. Não, pastor, que isso? Vai matar meu filho? Não, é só uma gotinha. Será que vai matar? Será que faz mal? A gente é super criterioso nisso, mas com a palavra não. A gente acaba aceitando um bocado de mentira imbuída dentro da pregação da verdade. A característica deles nunca é apresentar a mentira de maneira direta. É apresentar a mentira envolvida no pacote da verdade. É encaixotada com a verdade, É a pegadinha do malandro. E aí a pegadinha do malandro. Oferecem o que as pessoas querem ouvir. Eles não pregam o que a palavra diz que ele deveria pregar. Eles não expõem a Escritura. Eles pregam aquilo que eles sabem que vai atrair, que a pessoa vai ficar feliz, que a pessoa vai ter aquele prazer, aquele sentimento de bem-estar, de se sentir empoderado, empoderada, ou aquele, como é que chama? A pessoa ter uma melhora na sua autoestima. Então eles vão falar o que as pessoas querem ouvir, nada que incomode, nada de céu, nada de pecado, nada de inferno, nada disso, nada de rebelião contra Deus. Só vão falar as coisas bonitinhas, é só a pregação da porta larga e do caminho largo, E um detalhe interessante, 1 João capítulo 4, versículo 1, diz que eles alegam trazer novas revelações, são aquelas pessoas que estão integradas nas novas revelações do Espírito. Eu ouvi muito isso alguns anos atrás, quando o G12 chegou aqui no estado, era revelação por cima de revelação, era cada coisa absurda, era pastor andando descalço, era gente urinando, andando igual leão, era gente ungindo as ruas, fazendo xixi, era unção de órgão sexual, era cada novidade que, meu Deus do céu, falso mestre. Agora, a gente conhece o falso mestre não só pelo que diz, mas pelo que ele deixa de dizer. Porque, olha só, uma coisa que o falso mestre vai fazer é reduzir a importância de Cristo e da sua obra. Porque se Cristo é suficiente e a obra de Cristo é suficiente, olha, o que sobrou para o falso mestre? Nada. Então, ele tem que reduzir então a importância de Cristo e da sua obra. Eles não falam sobre si mesmos, sobre os pecados que eles cometem. Eles não falam sobre suas limitações, eles não falam sobre os seus erros. E eles também omitem partes críticas do ensino das Escrituras, aquelas partes
que são mais confrontadoras, que falam sobre as nossas necessidades, como, por exemplo, Lucas capítulo 9, a partir do versículo 23, tomar a cruz dia a dia, negar a si mesmo e seguir a Cristo. Essas partes mais confrontadoras, eles simplesmente omitem dos seus ensinos. Então a gente conhece o falso mestre pelo que ele diz e pelo que ele deixa de dizer. Se você está numa igreja que tem 1 ano, que tem 2 meses, 1 mês, que o pastor não falou sobre arrependimento, que o pastor não falou sobre o pecado, começa a pensar na possibilidade de mudar de igreja. Qual é o destino deles? 2 Pedro capítulo 2, versículo 3, a condenação deles é certa e já está decretada, é só uma questão de tempo. Eles podem se vestir bem, como terno e gravata, eles podem ter igrejas grandes, eles podem ter muitos seguidores, eles podem andar nos melhores carros e colocar até os melhores anéis, mas a condenação deles virá. Eles serão, com toda certeza, condenados de maneira repentina, quando eles menos esperarem, para eles chegará a condenação. Eu queria então encerrar esse nosso estudo de sábado falando sobre como nós devemos então nos comportar com os falsos mestres, né? Algumas coisas aqui. Primeiro, nós precisamos aprender. Nós precisamos aprender a palavra de Deus para viver a palavra e também ter condição de questionar os falsos profetas. Efésios capítulo 4, versículo 14, é interessante esse texto de Efésios 4, 14, que fala sobre aqueles crentes que não são maduros, que são levados ao redor, como se estivesse num mar, e as ondas vão e vêm, e ele é levado ao redor por todo o vento de doutrina. Então essas pessoas precisam se aprofundar, ser discipuladas, ensinadas, para que elas possam se fundamentar. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16 também fala a mesma coisa, né? O que é interessante, quando a gente fala assim sobre aprender para viver e questionar, eu como pastor já fui questionado muitas vezes, e eu espero que eu nunca deixe de ser, certo? Mas vai ser muito complicado se ninguém tiver questionamento para me fazer acerca das coisas que eu acredito, né? Assim eu espero, quem sabe eu não chegue num nível aí de não ter dúvidas, mas dúvidas eu tenho muitas. Mas tem pastores que não aceitam questionamento. Alguns dizem, 1 Samuel 15, 23, porque a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Já ouviram isso? Esse texto está completamente deslocado, ele está descontextualizado, não é isso, não está falando sobre pastores que estão pregando falsos ensinos, não. Tá certo? Então, se o seu pastor tem mania de falar isso para você, é muito fácil. Troque o seu pastor ou troque a sua igreja. Rebeldia como pecado da feitiçaria. Faz isso para o quê? Para fazer com que a pessoa não tenha coragem de questionar. Mas se eu questionar, eu vou ser como feiticeiro. Eu não quero ser um feiticeiro. 1 Crônicas 16, 22 e Salmo 105, versículo, acho que 150, se eu bem me lembro, diz aquela expressão, não toqueis nos meus ungidos. Quem já também não ouviu isso? O pastor usa isso para não ser questionado, né? Nós somos induzidos pelos falsos mestres a temer o questionamento. Não, peraí, pastor, mas o senhor domingo passado pregou dizendo que Jesus ele não morreu fisicamente, que era só uma aparência. Isso não é, Jesus não estava no corpo não quando morreu. Jesus não era um corpo humano quando morreu não. Então nós somos induzidos a temer o questionamento, né? Os irmãos de Bereia, em Atos capítulo 17, 11, eles questionavam os ensinos dos apóstolos. Eles iam em casa, eles ouviam tudo aquilo e comparavam com o que diziam as Escrituras para saber se de fato aquele ensino era correto. 1 João capítulo 4, versículo 1, diz que nós devemos colocar os espíritos à prova. Espírito aqui não é demônio. Espírito aqui é aquela pessoa que está ensinando a igreja. Você tem que provar, tem que testar. Qual é o problema? Nós vivemos num mundo hoje em que todo mundo fala assim. Você não pode julgar. Quem é você para julgar? Né? Olha, se você julgar, você também vai ser julgado.
como se a Bíblia proibisse o juízo, o julgamento sobre esse tipo de gente. Errado. A Bíblia não proíbe o julgamento. Isso é mentira. Isso é ensino de falso mestre. Nós devemos sim colocar esses homens e os seus ensinos à prova, comparar com a Escritura para saber se estão de acordo com a palavra ou não. Então nós precisamos aprender a Escritura para termos condições, né, de identificar a mentira, de identificar a falsidade. Tem tanto pastor que hoje eu vejo falando cada barbaridade, meu Deus do céu, e eram pessoas que eu admirava pela maneira de expor as Escrituras, a paixão, o amor que elas tinham pela verdade, mas quando eu ouço esses homens que eu admirava antigamente, eu dizia, meu Deus, um grande exemplo para mim, que todo mundo conhece, é Caio Fábio. Né? Caio Fábio, a teologia dele é tão ridícula, é tão estapafúrdia, que chega a ser caricato aquele negócio. Mas era uma pessoa que eu tinha uma profunda admiração. Mas se perdeu, né? Virou um falso mestre, um ensinador de falsas doutrinas, um deturpador das Escrituras. E a minha obrigação, por mais que eu tenha admiração por alguém, é julgar e colocar aquela pessoa à prova para saber se de fato está de acordo com a palavra ou não. Primeiro, então, aprender para viver e questionar. Segundo, é preciso ter cuidado. Filipenses capítulo 3, versículo 2. Diz, cuidado com os falsos mestres. Né? Nós não devemos dar ouvido a tudo que ouvimos. Não é porque fulano disse que imediatamente nós vamos aceitar. Não, nós não podemos dar ouvidos a tudo. O pastor que me orientou no início da minha fé, em determinado momento da caminhada, eu não podia mais ouvir tudo o que ele dizia. Né? Nós somos cuidadosos em não julgar ou magoar os falsos mestres. Né? A gente tem hoje esse aspecto maldito da nossa sociedade de que nós não podemos mais julgar ninguém. Que é pecado julgar, a pessoa está numa vida de adultério, crassa, todo mundo sabe, a pessoa está na prática do homossexualismo, todo mundo vê, mas não, você não pode julgar. Paciência, né? Então, por conta dessa doutrina maldita, que eu não sei de que coração satânico surgiu essa deturpação da palavra de Deus, de que nós não podemos colocar as pessoas à prova. Quando eu fui para me tornar pastor batista, eu fui sabatinado, eu fui julgado por um corpo de outros pastores. Tem problema nenhum. Se você cometer algum crime, você vai ser julgado. Até as vizinhas, as velhas, as idosas que colocam aqueles banquinhos nas frentes das suas casas, julgam você quando você passa. Menina, você viu como é que ele está hoje? Mas a gente não pode julgar o falso profeta que está ensinando heresia na igreja. Não pode. Porque alguém decidiu interpretar mal um texto bíblico. Haja paciência. O cuidado deve ser em não ouvir falso mestre. O maior cuidado é esse. Identificou que é falso? Não é? Alguém vai usar, não, pastor, provai tudo, reter o que é bom. Então prove veneno para ver se é bom. Tem coisa que você não precisa provar. E provar no texto ali não é comer, não é experimentar, é colocar à prova, julgar. Então você julga tudo e o que passar pelo crivo correto do julgamento você retém. E o cuidado com determinados aspectos de doutrina ruim é você nem abrir os seus ouvidos, você nem perder o tempo de dar atenção àquelas pessoas. Então, é preciso ter cuidado, gente. Cuidado. O que tem de falso mestre se introduzindo em igreja evangélica, falso ensino se introduzindo em coração de pastor, não é brincadeira não. Não é brincadeira. E a gente às vezes mistura com isso gente que não consegue separar, né,
a vida política, não tem como separar. Eu estou dizendo assim em termos do conhecimento teológico, como eu falei no começo. O que é para influenciar é a teologia influenciar a política e não o contrário. Tem gente que não consegue e acaba se deixando levar pela heresia. Terceiro, confrontar, evitar e fugir. Primeiro, nós precisamos confrontar os fracos e confusos para que se arrependam e conheçam a verdade. 2 Timóteo 2, 24 a 26. Então, a pessoa ela é inocente? É falta de conhecimento? Vamos para o confronto, vamos abrir junto as Escrituras e vamos estudar sobre esse tipo de ensino. Então, a primeira coisa é confrontar. Segundo, evitar. Evite as discussões tolas dos que não querem conhecer a verdade. 2 Timóteo 2, 16 a 18, Tito 3, 9 e 10. Evite. Se é aquele tipo de pessoa, meu irmão, que você fala, e a pessoa só quer plateia para discutir, para demonstrar algum tipo de conhecimento, evite. Não é? E por fim, fugir. Fugir dos que não concordam com a sã doutrina. 1 Timóteo capítulo 6, 3 e 11. Fuja. Não é? Fuja daquelas pessoas que não concordam com a sã doutrina. O problema, como eu falei no começo, é nosso espírito de tolerância, de aceitar todo tipo de coisa como se fosse biblicamente saudável e não é. Então a gente tem que abandonar o zeitgeist, o espírito desse mundo, para a gente então poder tomar uma posição bíblica e sinceramente recusar, fugir desse tipo de gente. Bloquear, excluir, né? Fazer isso, radicalizar, para que a gente não seja infectado por esse tipo de conhecimento. E por fim, quarto e último, não se tornar cúmplice desse tipo de gente. 2 João, capítulo 1, versículos 10 a 11. É interessante que João, quando ele escreve esses versículos que eu citei, ele escreve à igreja para não exercer hospitalidade com os falsos mestres, nem receber em casa. Era comum naquela época as pessoas se deslocarem pelo império, né, os missionários, pastores, e eles levavam carta de recomendação para serem recebidos nas igrejas que normalmente se reuniam nas casas. Então, a pessoa era introduzida na experiência familiar de alguém, levando as suas falsas doutrinas. Qual é o conselho, a ordem de João para esses irmãos? Não receba. Chegou sem carta de recomendação, é uma pessoa desconhecida, não receba na sua casa. Não deixe que receba. Né? E a gente precisa, né, colocar hoje dessa maneira, porque os falsos mestres, eles não só entram em nossas casas pela porta como hóspedes, né? Eles entram através do Facebook, através do Instagram, através do Twitter, através do YouTube. Eles têm outras maneiras de serem introduzidos dentro da nossa vida espiritual, da nossa vida eclesiástica, que não apenas o ato da hospitalidade de recebê-los em casa. Se nós, preste atenção que isso é para você, se nós recebermos, divulgarmos, dar espaço para ensino ou pregação na igreja, ou compartilhar o seu ensino, nós somos cúmplices dos falsos mestres. Então você viu uma publicação no Facebook, não tem certeza que aquele homem, eu não estou falando do conteúdo, eu estou falando da pessoa. Não tem certeza da pessoa, não compartilhe. Uma música muito legal, fala de Jesus. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Até Roberto Carlos fala sobre Jesus. Aí você vai compartilhar uma música de Roberto Carlos só porque tem Jesus no meio? Enfim, o que eu estou dizendo para você, procure saber quem é aquela pessoa, porque você pode estar divulgando o trabalho de um falso mestre e você se torna cúmplice com ele e Deus vai cobrar de você também. Vai.
você vai ter o mesmo fim, o mesmo destino do falso mestre. Se você for uma pessoa desavisada, não está nem aí, não quer saber, você vai divulgar mesmo. Eu vou divulgar. Fulano tem 2 milhões de seguidores, deve ser legal. Meus amigos vão curtir, vão ver que eu sou uma pessoa descolada, que eu sou uma pessoa inteirada, né? que eu sou do diálogo, da tolerância. Aí Deus lá de cima vai dizendo, você vai receber a mesma condenação desse falso mestre. Deus odeia o falso mestre. Porque o falso mestre, o falso profeta, conduz a igreja à destruição. Então não seja cúmplice daqueles que Deus odeia. Não seja cúmplice daqueles que destroem a igreja do Senhor. Daqueles que prejudicam, que mancham a igreja, a noiva do Senhor Jesus. Não seja. Porque isso é um pecado grave, um pecado sério. Deus há de cobrar. Então não compartilhe, não se torne cúmplice desse tipo de pessoa. Vamos nos proteger. Vamos proteger o nosso coração, a nossa própria vida, a nossa mente. Vamos proteger a mente dos nossos irmãos. Vamos proteger as nossas igrejas com a palavra. É de lá, então, que nós vamos retirar o ensino essencial que vai fundamentar aquilo que nós acreditamos ou não. Amém, queridos? Que essa palavra, essa reflexão, ela possa entrar no seu coração. Vamos tomar cuidado, porque só o que tem hoje é gente pregando mentira, pregando heresia, dentro de igreja grande, igreja conhecida, igreja que faz franquia. E vamos deixar disso, gente. Vamos voltar o nosso coração para a palavra. No próximo sábado, nós vamos falar sobre ele. Na nossa live de sábado, falando sobre além da cruz, sobre a caminhada cristã, nós vamos falar sobre ele. Nós vamos falar sobre o diabo. Vamos falar sobre o inimigo, nosso inimigo, o diabo, Lúcifer. Falar sobre a sua estratégia para destruir, para alcançar a vida dos crentes e dificultar a nossa caminhada. Amém, queridos? Eu espero que tenha sido uma bênção para você essa tarde. Eu quero só lembrar que amanhã nós temos o nosso culto presencial e virtual às 16 horas. Nosso tema é Histórias e Lições, as Parábolas do Mestre. Está aí aparecendo para você o nosso endereço, Rua Mossoró, número 403, bairro de Petrópolis, Natal RN. E nós também transmitiremos ao vivo o nosso culto. Nós vamos falar amanhã sobre a parábola da ovelha perdida. Eu aguardo você. Tá bom, queridos? Mais algum aviso aqui? Deixa eu ver. Só o aviso que eu esqueci, que é o aviso dos dízimos e ofertas. Se você quiser colaborar, contribuir, ofertar com a Igreja Batista do Natal, está aparecendo aí para você na tela os dados bancários. Tá bom? Queridos, vamos orar, né? Pedir que Deus ele nos ajude, porque às vezes é tão desalentador, queridos, você perceber como as pessoas são iludidas pela mentira. Às vezes não é nem a mentira, sabe aquela mentira mais escondida? Às vezes é mentira clara, assim, tá na cara da pessoa. Diz, meu Deus, como é que a pessoa não consegue ver que ela está sendo iludida? Mas tá, e tem gente que gosta, né? Mas enfim, se não der para salvar todos, a gente se esforça para salvar alguns, né? Amém? Vamos orar, queridos. Eu agradeço a sua presença aqui. Desligar o ar que está frio. Agradeço a sua presença, que Deus lhe dê um ótimo sábado e amanhã estaremos juntos aqui, se Deus assim permitir, às 16 horas. Se você quiser vir presencialmente, lembrando aqueles critérios, né, do decreto do governo para você poder fazer parte do nosso grupo. Tá certo? Vamos orar. Paizinho, eu te agradeço por essa tarde de ensino e estudo da tua palavra, que o Senhor tem enriquecido a vida dos nossos irmãos e que tomamos como crentes e como igreja, cuidado, ó Deus, com a sã doutrina e com os falsos mestres que se proliferam de maneira muito rápida em nossa sociedade e em nossas igrejas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, que Deus abençoe. Fiquem com o Papai do Céu, que Deus esteja com todos vocês. E nos veremos aqui então
Amanhã e no próximo sábado estaremos novamente juntos. Que Deus abençoe.